E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio Arruda e tô vindo aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o Release Management. Bom, eu não preparei nenhum PPT, eu vou mostrar a ferramenta, falar um pouquinho para vocês dela e demonstrar um pouquinho de como ela funciona. Bom, o Release Management, como o próprio nome já diz, é um tipo de gerenciador de distribuição das suas releases. Nessa ferramenta, você pode configurar aí quais ambientes vão ser implantados, em quais servidores, que processo que vai ter lá, se vai ter um processo manual, se vai ter que ocorrer um rollback caso ocorra um erro. Enfim, ela serve para tirar todo aquele trabalho manual que você tem hoje na implantação, que você depende de um usuário, que faça essa implantação para você. Hoje, quando a gente vai fazer uma implantação de uma versão, isso eu estou falando pelo que eu já passei, nas empresas que eu passei, é, por colegas que eu tenho em outras empresas que me falaram que é assim que funciona lá também. O seu gerente te pede para disponibilizar uma versão para teste ou até mesmo para produção. O que muita gente hoje vem e faz? Vai dar um F5 no TFE, lá no Visual Studio, rodou, pega aqueles pacotinhos que geraram na pasta bin debug e manda para o pessoal implantar. E para essa implantação ocorrer, além desses pacotinhos do bin debug, às vezes o desenvolvedor lá pega uma série de scripts que tem que rodar no banco, é, lista variáveis de ambientes que devem ser trocadas em webconfig, appconfig, coisas do tipo, monta um documentinho com procedimento, entrega para o implantador junto com o pacote. E fica em cargo de quem está implantando seguir esse passo a passo para poder fazer essa implantação funcionar corretamente. Só que a gente sabe que, além do problema de ter vindo de debug, tem uma série de outros problemas por ser trabalho manual. Pode ocorrer erro, o implantador lá não seguiu o procedimento correto, seja porque ele esqueceu um passo mesmo lendo o documento, ou porque já é a terceira ou quarta vez que ele implanta esse sistema e ele acha que já sabe todo o processo. E se ele esquecer algum processo, tipo algum script do banco, alterar alguma variável de ambiente que mude a string de conexão do banco de desenvolvimento para o banco de produção ou coisa do tipo, pode ocorrer que isso só seja notado quando a aplicação estiver rodando em produção e o seu usuário note. E aí você vai estar perdendo dinheiro, vai estar perdendo tempo, que você vai ter que arrumar esse problema, vai ter que mapear onde no processo foi esquecido, que processo foi pulado, e você acaba que não consegue auditar, porque é todo manual, não tem como um sistema de auditoria se o analista seguiu aquele passo específico naquele momento. Enfim, as implantações manuais hoje são complicadas de serem fazer, porque vai gerar esses problemas de falha humana, é um processo que não é confiável e não é auditável. E você ainda perde tempo porque fica mais demorado para fazer, já que a pessoa vai fazer, vai conferir se realmente fez aquilo certo. E quer queira, quer não, também você vai ter que ter um profissional ali que entenda do assunto, que entenda um pouco de banco de dados, que entenda um pouco de desenvolvimento de sistema, para garantir que está fazendo a coisa certa, né? Então ele fica um profissional meio caro para você ali, só para implantação. O ideal, que é o que o Release Management propõe, é você automatizar todo esse processo, tirar tudo da mão do analista de implantação, colocar esse analista de implantação para desenvolver, para ser DBA, para ser analista de teste, o que quer que seja, onde ele gere mais valor para a empresa e a implantação seja executada de forma automatizada pelo Release Management. É, o Release Management ele tem
três modos de fazer essas implantações automatizadas. Tem um modo antigo, que ele é baseado em agents, que em cada máquina onde for implantado, em cada servidor, você tem que ter um agent instalado, que ele vai se comunicar com o server do Release Management, para poder ver sempre que tiver uma implantação para ele, ele pegar a implantação, pegar quais são os processos que devem ser executados, e assim fazer a implantação e dar o retorno para o server. Funciona bem, é legal. Mas, de certo modo, você não pode auditar isso, porque se você trocar o processo, vai estar trocado lá e é isso aí que vai ser. Tem outro modo que a Microsoft implantou no Update 3 do Release Management, que é você pode fazer as implantações usando PowerShell ou Chef. Qual que é a diferença do PowerShell e do Chef? Para começar, você não precisa mais dos agents na máquina, porque o PowerShell mesmo, por exemplo, ele consegue se comunicar remotamente com outros com PowerShell de outra máquina. Basta estar liberando a porta no firewall. E você trabalha com scripts PowerShell. Esses scripts eles são versionados junto com a sua aplicação. Então imagina que daqui a uns 6 meses, sei lá, você precisa voltar à sua versão 1.0 da sua aplicação. E naquela versão 1.0, o seu processo de implantação, seu script, funcionava de uma maneira, por causa das particularidades da aplicação naquela época. E hoje, você acabou tendo que mudar esse script, porque a sua aplicação evoluiu, as necessidades mudaram. Só que se você precisar voltar uma versão, você não pode executar o script de hoje, porque o script de hoje tem as particularidades para hoje, não para aquela época. E aí, como é que você faz se estivesse no esquema antigo? Com PowerShell você soluciona isso, porque seus scripts são versionados com a sua aplicação. E quando você voltar a sua aplicação para a versão 1.0, vai voltar o script da 1.0 junto. E a implantação vai ser executada em cima daquele script. E isso também entra até para a questão de auditoria e qualidade, para aqueles ISO 9000, coisas assim, que é todo o processo versionado. O Chef funciona basicamente da mesma maneira. Então, você pode estar perguntando aí qual a diferença de PowerShell e o Chef, para que eu vou usar um, para que eu vou usar outro. Bom, o PowerShell você vai usar para ambientes inteiramente Windows. Se seu ambiente é 100% Windows, usa PowerShell e seja feliz. Agora, se você tem um ambiente Linux, por exemplo, híbrido aí de Microsoft Linux, realmente você pode estar pensando, Linux? A Microsoft vai me ajudar em Linux? Sim, em Linux. O Chef serve para isso. Ele roda tanto no Windows quanto no Linux. Então você vai fazer um script que vai rodar para os dois. Se você tem um ambiente híbrido, então direto vai no Chef. Ou se você planeja no futuro deixar híbrido, porque você está querendo usar o ASP.NET VNext, que é rodar no seu ambiente de teste Windows e ambiente de desenvolvimento no Linux, sei lá. Começa já com o Chef, que é melhor. Não vai precisar ficar trocando os procedimentos. Bom, eu já deixei desde o começo aberto o Release Management aí na tela. Essa é a carinha do Release Management. Essa telinha preta, bonitinha. Essa tela inicial dela mostra para você o tráfego de implantações que foram realizadas. Igual aqui, ó, nesse Release Path Fabricant Fiber Call Center, no ambiente de desenvolvimento eu tenho um aplicativo, mas não foi feita nenhuma implantação, nem ambiente de dev, nem ambiente de QA, nem ambiente de produção. Esse Fabricant Fiber Call Center, ele está no modelo antigo. Ele está no modelo de workflow antigo, que depende de agent e tal. Eu acabei aqui nesse modelo não testando ele e fazendo nenhuma demo dele aqui. Esse Fabricant Fiber Cloud, vocês podem ver que eu fiz 4 implantações e uma delas foi fail. Eu estou fazendo a implantação nele numa máquina no Azure. O Release Management me permite também isso.
de fazer implantações no Azure com PowerShell, já que o PowerShell tem aquela porta também liberada no Azure automaticamente. E esse Fabricant Fiber local é um servidor local meu que eu tenho na rede, onde eu estou executando implantações também para testar. Vocês podem ver aqui que eu fiz 23 implantações e 20 foram feio, porque eu estava fazendo uns testes aqui e estava dando erro de certificado na minha rede. Foi um pouquinho intencional. Aqui embaixo tem as notifications, que tá falando para mim aqui, ó, deployment failure, onde que ele deu falha. Se eu vier aqui, eu consigo ver aqui o que aconteceu nessa release. Eu tenho uma rastreabilidade legal. Ele está me falando que esse deploy iniciou rejeitado. Me dá um log. Por que esse deploy foi rejeitado nessa máquina do Azure? Dá um log bom. Tá falando aqui, ó, socket de conexão. A minha internet está oscilando um pouco hoje. Então, na hora que eu tentei rodar essa implantação, a minha internet caiu. Então ele deu esse erro de comunicação. Eu rodei de novo. Ele foi aceito para deploy, executou o pré-deploy, executou o deploy. E está aqui falando. Copiou os diretórios, fez as implantações no SRV Release. Funcionou bonitinho. Você vê, a rastreabilidade é legal, o log é legal. Vamos ver um outro aqui se aparece alguma coisa. A rastreabilidade desses carinhas aqui são bem interessantes. Consegue ver tudo o que aconteceu com ele. Esse aqui foi rejeitado. Esse aqui estava dando erro de conexão com a máquina da rede. Estava com uns problemas de configuração na minha placa de rede do Hyper-V. E ele estava tentando comunicar e estava dando erro. Bom, se tivesse alguma release rodando agora, ele ficaria aqui mostrando que o status ainda está pendente, e ele me mostra aqui por default as releases que foram feitas no dia. Igual aquela mesma rastreabilidade que eu mostrei ali embaixo, ele faz aqui. Daqui a pouco eu vou colocar uma release para rodar, que aqui nessa tela de requisição de aprovação, ele vai ficar me pedindo uma aprovação se tá tudo ok a implantação. Bom, nessa tela aqui de configurações, eu consigo configurar qual é o servidor que esse client do Release Management tem que se conectar, o tamanho máximo dos arquivos. Esse é o tamanho default que a Microsoft colocou, não sei te responder o porquê. O tempo de timeout, da trigger. Aqui, se eu tivesse um servidor de SMTP para enviar e-mails, eu configuraria ele aqui. E eu tenho as configurações do deployer. Também tudo configurações default da Microsoft. Como eu falei, eu posso fazer implantações no Azure. E para isso eu preciso configurar a minha conta, dando acesso para ele se conectar à minha assinatura. Então aqui eu tenho que colocar o nome da minha conta, minha subscription ID, o certificado de gerenciamento e o nome da minha storage account, para ele poder fazer todo esse acesso ao Azure, ler as minhas máquinas, conseguir fazer implantação das minhas máquinas. Eu preciso também configurar o TFS nele, a conexão com o TFS.
Eu posso configurar aqui vários servidores de TFS. Se na sua empresa tiver mais de um, sei lá, você pode configurar ele aqui. A configuração aqui é bem simples. Você coloca o nome do TFS, o URL, qual a collection que ela se refere. Você tem que ter uma conta aqui para poder acessar. É bem simples. Aqui você configura os stagings que você vai poder ter nos seus processos de implantação. Aqui a gente tem configurado que a gente vai ter dev, vai ter prod, vai ter QA e vai ter esse staging. A gente pode configurar grupos de usuários também, onde você vai poder fazer times de usuários. Esses usuários, eles podem ser usuários exclusivos da aplicação aqui, eles podem ser usuários do AD ou também usuários do TFS, eles podem ser sincronizados. Aqui também os usuários que têm acesso, você pode configurar o que o usuário tem acesso, se ele recebe e-mail, a Windows Account dele, o e-mail dele, se ele é um Lead Manager, se é um usuário de serviço, e aqui apareceriam os grupos a que ele pertence. E aqui em My Profile, você vai ver os dados do seu usuário, que é que nem aquele do gerenciamento de usuários. Os grupos a quem eu pertenço. Bom, a gente tem essa tela aqui também, de inventário. Essa tela de inventário, ela existe devido ao modelo antigo do Release Management, que é baseado em Agent. Que esses aqui são os componentes que existem para ele poder fazer suas implantações. Ele tem nele aqui interno, caso você opte por usar a versão baseada em Agent, configurações para poder fazer deploy na máquina do Azure, configurar a aplicação do IS, configurar diretório virtual, configurar website, alterar arquivos .ini, trabalhar com SQL Server, fazer cópia de arquivo, alterar registro do Windows, rodar linha de comando, trabalhar com serviços, enfim, uma série de coisas aqui. Tem umas ferramentinhas também, ó. E se alguma delas não te atender, você pode criar sua ferramenta e colocar aqui. Mas hoje, com o esquema do PowerShell e do Chef, eu acho que isso seria desnecessário. Porque com o PowerShell você faz tudo. Basta você configurar o PowerShell direitinho. Bom, nessa tela, aqui você configura os servidores. Se você for baseado em agents, você vai dar aqui um scan for new. Ele vai achar os servidores na sua rede que tenha o agent e vai colocar lá para você. Nesse modo novo que a gente está trabalhando, então, nesse modo novo que a gente está trabalhando, com PowerShell, com Azure, a gente não precisa configurar o servidor por lá. A gente configura aqui o environment. Se for para o ambiente antigo, você vai em New. Se for para o Azure, você vem no Azure. E se for para sua rede local on-premises, você vem no Standard. No Azure, você vai simplesmente clicar aqui, ó, Link Azure Environment. Vai selecionar sua subscription. Espero que minha internet funcione para mostrar isso. E aqui ele vai listar as suas máquinas virtuais que estão disponíveis nessa sua assinatura, onde você pode fazer suas implantações. É isso.
Aqui, eu tenho esses servidores aqui que ainda não foram criados no meu Release Management, que aqui teria mais um, que é aquele que já está criado lá. Mas daí eu só venho aqui, criei um environment, seleciono quem que é o proprietário dele, o owner, vou colocar aqui o Brian Keller, e você linka com o servidor do Azure, que é esse aqui. Dá um link, save and close. E vocês podem ver que agora tem um servidor novo aqui, CRVTFS01. O IP dele está zerado porque essa máquina, essa VM está desligada. A gente tem também aqui um local environment, que eu configurei a minha máquina da rede. Aqui, como é local, ele não vai me pedir para procurar uma subscription nem nada. Então eu coloco o nome que eu quero, coloco o owner, e nos servers, se porventura ele já tiver sido cadastrado previamente, eu posso vir aqui em link existe. Mas como eu não tenho nenhum outro aqui disponível, a não ser esse, eu posso vir criar um servidor novo. Eu ponho o nome dele, eu ponho o DNS name dele, e aqui eu tenho que colocar, depois do DNS name dele, a porta do PowerShell. Se você estiver usando HTTPS é 5986, se eu não me engano, e se você não estiver usando HTTPS é 5985. Aqui você vai colocar o DNS, tipo VSALM 2.5985. Seria aqui. E o nome aqui eu poderia colocar VSALM. Você salvaria e estaria disponível nesse environment essa máquina virtual. Não vou salvar. Vou fechar aqui. A gente pode configurar aqui também os Release Paths. O que seriam os Release Paths? Seriam os estágios da implantação em que eu vou fazer. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu coloquei o staging de dev, o environment que ele vai usar, se essa step vai ser automatizada a aceitação dela, ou se eu vou precisar de uma aprovação manual. Como eu coloquei automatizada, a aprovação automaticamente vai ser atribuída ao Brian Keller. Se eu marcar essa caixinha, o Brian Keller vai receber um e-mail no momento que essa implantação estiver nesse passo. O step de deployment, quem vai aprovar automaticamente. Tem um step de validação. Esse approval step seria o que? Se eu tivesse aqui mais um ambiente, QA, por exemplo, pré-prod ou produção direto, essa versão só seria implantada de dev para o próximo ambiente se o Brian Keller aprovar. Se ele não aprovar, se ele rejeitar, a implantação fica ali e pronto, acabou. Simples assim. Para cloud, funciona da mesma maneira. É a mesma coisa. E essa aqui é a baseada em agents. Que se você for ver bem, é a mesma coisa. Aqui está mais ilustrado como tem os 3 ambientes. Aquilo que eu estava falando para vocês. Ó. Se o Brian Keller aqui aprovar, vai para QA. Se o time de QA aprovar, vai para produção. Produção não tem nada aqui para aprovar o step, porque não tem porquê alguém aprovar em produção, porque ele não vai para nenhum outro ambiente, a não ser que seja algum processo interno da sua empresa em que se tenha que aprovar depois que entrou em produção. Mas não é algo comum, pelo menos não do meu ponto de vista. A gente pode configurar aqui também os componentes. O que seria a configuração dos componentes? Seria aqui, se a minha aplicação está vinculada com uma build do TFS, eu tenho que falar para ele onde que tá os pacotes para ele pegar referente àquela build. Ele está falando que aqui a build de drop location é o caminho default. A minha aplicação que eu estou rodando aqui na demo é um site. Então automaticamente ele vai para Publish Websites. E depois de Publish Websites, ele vai estar nessa fábrica Fiber Web. Eu posso executar outros tipos de build aqui. Deixa eu abrir uma nova só para não mexer nessa.
Não. Criar modelo next. Eu posso usar builds independentes também. Se você escolher a build de independência, você vai prover um team project, uma build definition. Mas você tem que definir o pacote específico para utilizar. Você teria que vir aqui e falar para ele qual que é a build que ele vai usar. E a mesma coisa, colocar aquele caminho. E você também pode usar builds externas. Se você escolher builds externas, você vai ter que passar o caminho exatamente da pasta onde vai estar o lugar lá, C2 pontos, barra build e barra publish websites, por exemplo. Ou seja, ele não precisa necessariamente estar vinculado ao TFS para poder executar suas implantações. Se você colocar no diretório XPTO lá, ele consegue pegar essas builds e executar a implantação de acordo com o que você configurou. Não vou salvar esse. Aqui eu já posso configurar os meus release templates. Nesses release templates é onde eu configuro o processo que vai ser executado. Bom, agora essa versão que eu estou usando é uma versão com PowerShell. Vejam aqui que eu não estou fazendo nada de complexo, não estou executando nenhum processo em paralelo, mas eu poderia executar algo em paralelo, executar sequências, executar um rollback. Eu não estou fazendo isso porque para esse exemplo aqui isso não é necessário. Eu tenho aqui os servidores disponíveis, o componente, e aqui ele me pergunta, eu vou fazer um deploy usando o standard environment, que seria para minha rede local, ou eu quero usar o chefe. Eu estou usando aqui o standard environment. A telinha aqui de configuraçãozinha dele é bem simples. Eu tenho que colocar o nome do servidor igual tá aqui. Tem que colocar o nome de usuário. Se você estiver executando dentro de uma máquina local, da sua rede local, as máquinas têm que estar no mesmo domínio, senão não rola. Eu estava executando uns testes aqui com uma máquina fora do domínio, ele não consegue executar a implantação, dá erro de permissão. Então daí você tem que colocar a máquina no domínio, username aqui, domínio barra usuário, a sua senha. Você tem que digitar aqui o nome do componente, colocar os scripts que ele vai pegar. Esses scripts, eles estão junto com a sua aplicação aqui dentro da pasta deploy. Por isso que eu coloquei deploy, ffdeploy barra ps1. Use crédito de SSP. Isso aqui é para verificar o esquema de UNC das pastas. Eu marquei como falso. HTTPS eu também não estou usando, eu marquei como falso. E aqui eu marquei true para ele passar direto nessa checagem. Bom, essa é a telinha que fica de configuraçãozinha aqui do processo em si, é bem simplesinha. Tem umas propriedades que você pode configurar aqui também, que seria o nome dela, o nome desse release template, qual que é o release path que ele vai estar pegando, se é o local ou se é o cloud. E aqui você tem que configurar qual que é a build que ele vai usar, a definição de build que ele vai usar. Que daí ele vai listar as builds de lá para poder rodar isso daí, para poder fazer as implantações dele. Deixa eu ver aqui, esse ambiente é um ambiente local. Deixa eu fazer uma alteraçãozinha aqui numa aplicação. Júlio Arruda. Eu deixei aqui aberto o website direto daquela máquina que a gente vai executar agora. Essa é a telinha que está lá agora no momento. Eu fiz uma alteraçãozinha aqui, coloquei meu nome ali. Vamos fazer check-in disso aqui. Check-in feito.
Agora vamos colocar essa build para rodar, para atualizar aquele nome. Enfileirar uma nova build. Vou esperar ela rodar aqui. Enquanto isso, a gente vai vendo o restante do Release Management. Depois a gente volta aqui e executa aquela implantação. Eu tenho aqui também o Fabricant Fiber Cloud, que eu já tinha deixado configurado, para fazer a implantação na máquina do Azure. Deixa eu ver se ela vai abrir aqui. Então, aqui nas propriedades são as mesmas coisas, né? Tenho que ver qual build que ele pode pegar. Eu posso fazer as mesmas coisas, configurar execução em paralelo, sequência, rollback. Aqui está listando aquele meu servidor do Azure. E aqui, ó, vê que ele habilitou uma aba de Azure. E me pediu aqui um Deployment to Azure Environment. Start Environment, Stop Environment. Eu deixei aqui apenas o Deploy. Igualmente, pro local eu tenho que digitar o nome do servidor igual tá aqui na guia de servers. Aqui eu tenho que digitar o username da máquina. Aqui já não precisa as duas máquinas estarem no mesmo domínio. E aqui também eu configurei, eu coloquei o nome do componente, onde vão estar os scripts e mandei pular aquela checagem. Para quem ainda não conhece também o modelo antigo, eu tenho aqui um release template no modelo antigo. Vamos abrir aqui. O modelo antigo, baseado em agente, ele tem todo um workflow que você configura, que eu até acho bem legal de mexer, para executar todas as sequências de deployment. Então aqui, ó, está dentro desse elo maior aqui, sequência de deployment. Eu coloco aqui, arrasto o servidor para a tela e vou trazendo os procedimentos que ele tem que executar. Eu vim aqui, falei no IS, falei que ele tem que remover um website. Coloquei o nome do website, ele vai remover. Coloquei que ele tem que fazer uma cópia de arquivos do website para backup. Mandei aqui ele instalar esse website. Ele vai criar esse website. Eu posso definir o Apple Name, o site name, port number e qual vai ser o caminho físico. E aqui também a gente já deixou pronto um processo de rollback, que caso dê um erro naquela implantação, ele identifique algum erro, ele vai vir aqui e vai executar um rollback disso aqui. Vai botar a pasta de backup para o website e vai criar o website de novo. O mesmo para QA e para produção. É um processo bem legal de mexer, é bem simples, eu gostei bastante. A primeira vez que eu vi isso aqui funcionando, eu ainda não conhecia a parte do PowerShell, eu pirei. Porque eu não conhecia outra ferramenta de implantação automática. Eu executava sempre na mão, quando eu precisava. Eu perdi um tempo do caramba. E na hora que eu vi isso aqui, a configuração bonitinha aqui, clique e arrasta, só coloca os nomes das coisas. Eu endoidei, cara. Isso aqui, ganhei um tempo do caramba fazendo os testes com isso aqui. Agora com o PowerShell, então, nem se fala, que eu já não preciso mais dos agents. Só pra detalhe, aqui também tem os esquemas das proprietors. Só que aqui eu preciso criar uma trigger com a build para executar automático. Vamos ver lá se a build já rodou. A build rodou aqui já. Vamos lá no template local. Vamos rodar aqui uma nova release nesse template. Vou selecionar a última release, que é a mesma, a dev final 3. Final 3. Vamos iniciar o processo.
Tá, vamos esperar a criança iniciar. Aqui, ó. Você pode ir acompanhando todo o processo de implantação. Ele vai te mostrando tudo o que está acontecendo. É bem legal. Aqui, ó. Ele te mostra os detalhes. Ele está fazendo deploy para o Standard Environment neste servidor. E o status ainda está pendente. Agora mudou o status. Ele está em progress. Está executando o deploy para esse servidor local. Essa ferramenta, cara, eu achei show de bola na Microsoft ter mexido com ela. Eu sei que existem outras agora no mercado, na época eu não conhecia. Ainda não aprendi a mexer com as outras, vou dar uma olhada. Mas essa aqui me deixou fascinado. Bom, enquanto ela está rodando aqui, trazer aqui os scripts do PowerShell. Como eu estou mexendo com o website, a gente adicionou aqui esse pacote do DSC, que é próprio para mexer com o website. É tudo configurações para o website, implantações, todos os pacotes prontos. Você pode fazer esses pacotes na mão, ou você também pode pegar eles na Gallery. Tem uma Gallery ainda que está com algumas demonstrações em preview. Você pode estar olhando lá para poder se basear, baixar o que tiver pronto. O link, a Gallery é esse aqui até. Deixa eu colocar na tela aqui. Você pode ver que ela está limitada a preview e propósitos de demonstração. Mas tem uns packagezinhos aqui que dá pra gente... esse que a gente estava usando lá. Aqui te ensina como que você vai fazer a implantação dele no seu projeto. Tem outros aqui também. Então dá pra você baixar eles e se dar uma baseada em como você vai estar executando lá. Os deploys que a gente configura lá na tela são esses daqui, ó. O deploy, esse FF deploy, que nele aqui, pelo PowerShell, a gente vai estar verificando se já existe essa Windows Feature, que é o yes. Se não existir, ele vai fazer a instalação, ele vai verificar o ASP.NET. Se não tiver, ele vai instalar. Ele vai copiar os binários. Ele vai ver se tem o default website startado e vai parar o default website. E vai colocar o Fabricant Fiber Site no lugar. E esse daqui é o script de configuração, que ele vai falar aqui onde que eu vou colocar esses arquivos, que nesse caso fica em netpub/ff. Deixa eu ver se já terminou a implantação. Aqui, ó. Já terminou a implantação. Ele está me pedindo uma aprovação. Vamos ver lá se mudou alguma coisa na tela. Esperar um pouquinho para carregar. Essa máquina não tá com, essa minha VM não está com tanta memória. Aqui está executando esse site. Eu deixei ela no server 2012 com 1 GB de RAM disponível. Gira a manivela aí pra gente rodar mais rápido isso. Vamos rede, vamos. Carrega. Aí, carregou. Alterar aqui de dashboard para Júlia Arruda. Ele está aguardando aqui a minha aprovação. Que caso eu tivesse outro ambiente, seria para implantar em outro ambiente. Não tinha necessário de eu colocar essa aprovação, mas eu coloquei para poder mostrar que ele me pede uma aprovação. Eu vou colocar aqui release aprovada. Aí. E ele deixou nos comentários release aprovada.
Essa implantação ela foi implantada com sucesso. Bom, tá aqui rodando. Eu fiz a mesma coisa, deixei aqui a minha máquina, que tá lá no Azure, a SRV Release. Eu criei um endpoint nela pra gente poder acessar aqui pelo browser. Vamos atualizar, ver se ela tá no ar ainda. Espero que a minha internet deixe fazer essa demonstração pra vocês. Eu nunca... Tá, aparentemente está funcionando. Bom, então vamos fazer aquela mesma implantação daquela mesma release no Azure. Tá o dashboard ali, vamos ver se vai mudar para Julia Arruda. Vamos aqui. Nas releases. Fabricam Fiber Cloud. No release. Vamos pegar a última aqui. Ou não, Start. Aí, já começou a executar o processo. A gente tem aí essa versão que eu estou usando, é o Update 3, que pode ser baixado no site da Microsoft, visualstudio.com. Downloads. Deixa eu ver aqui, produtos adicionais, gerenciamento de lançamentos. Tradução é legal, né? Aqui você pode ver mais informações sobre o Release Management, alguns recursos. Se você quiser baixar ele, cadê Downloads? Você pode baixar ele para sua máquina para você testar. E ele funciona por 90 dias. Gerenciamento de liberação. Essa versão está no Update 3, mas já tem um Update 4 Release Candidate disponível para baixar. Eu só não tenho o link aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Release Candidate. Deixa eu ver se é esse aqui. Tela. Cadê o link? Deixa eu ver se é isso aqui. Cadê? Eu achei ele por aqui hoje. Não, não tá aqui. Cadê o link? Esse aqui? Era o primeiro link. Se fosse uma cobra, tinha me mordido. Release Management for Visual Studio Update 4. Bom, se vocês quiserem baixar também o Update 4 para estar testando. Eu não baixei ainda. Ou melhor, eu até já baixei, mas ainda não instalei. Que eu queria fazer essa demonstração primeiro. Depois eu vou baixar o Update 4. Posso atualizar a apresentação. Aqui a implantação terminou no Azure. Achei que ia demorar um pouco mais. Vamos ver o log aqui, ó. Conseguiu copiar os diretórios, tudo bonitinho. Ele verificou o Windows Feature IS. Verificou o Windows Feature ASP.NET 4.5. O tempo que ele demorou para executar e a implantação executada com sucesso. Antes de eu aprovar, vamos ver aqui se alterou alguma coisa. Aí, alterou aqui, Julia Arruda. Show de bola. Então, para terminar o processo dessa implantação, vamos fazer a aprovação dele aqui. Release
aprovada. Implantação realizada. Então, pessoal, o Release Management basicamente é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês. É uma ferramenta muito top e a Microsoft vem investindo cada vez mais nela para melhorá-la. Esse client parece que ele vai nas próximas versões estar integrado ao Visual Studio, então vai ser muito mais fácil de se trabalhar com ele quando essa integração for realizada. Vai ser muito mais nativo pra gente. Não vamos precisar ficar abrindo outras aplicações para isso. Ele vai estar vindo, como vai estar vindo junto com o TFS. E no momento, ele ainda só funciona nos ambientes on-premises. Nos ambientes Visual Studio Online, ele ainda não funciona. Mas pelo que eu ouvi dizer, parece que num futuro próximo a Microsoft vai estar colocando ele lá também. Quando eu colocar ele lá, aí sim o negócio vai ficar show de bola. Uma ferramenta que já está top, funcionando com o Visual Studio Online, vai ser o mundo perfeito, vai ser a maravilha, a oitava maravilha. Bom, eu acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês. Só mais uma coisa, você pode estar falando aí, é difícil configurar o Release Management na minha máquina. Não, não é. Deixa eu ver se eu consigo abrir a telinha aqui. A instalação dele é simples pra caramba. Release Management Server aqui. A instalação é basicamente essa mesma tela na hora que você configura a instalação dele. Deu pra ler de agora essa máquina, que legal. Todos têm essa telinha azul inicial, essa splash bonitinha. Então, é basicamente essa tela quando você instala também. Pede a sua conta. Desculpa. Pede uma conta que vai rodar o serviço. Eu coloquei o administrator, mas no seu caso, crie uma conta específica para isso com permissão. E aqui eu configuro a porta do Web Service e do Release Management, que por default é a porta 1000. E qual que vai ser o servidor de base de dados. Aqui ele te dá o exemplo e tal. E você só dá um Apply Settings e ele vai fazer todas as configurações necessárias. Bem simples mesmo. Não tem segredo nenhum. Bom, então pessoal, era isso mesmo que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha sido o mais claro possível. Estou aberto a dúvidas. Sinta-se à vontade para me mandar e-mail tirando dúvida. Para quem não sabe, o meu e-mail é julioarruda@2pc.com.br ou então julio.arruda@outlook.com. Se tiverem dúvidas, se a sua empresa estiver querendo implantar alguma coisa do tipo, não souber como fazer, não tiver ideia de custo, achar que está muito caro, entre em contato com a gente, que pode entrar em contato com a gente aqui pelo meu e-mail, que a gente vai estar procurando ajudar vocês aí, ver a melhor maneira possível para poder estar colocando essa ferramenta no ar aí na sua empresa com o menor custo possível e que seja bem útil para vocês. Bom, então era isso. Valeu mesmo, pessoal. Qualquer coisa é só entrar em contato.